Vamos lá, né? Vamos começar hoje a nossa aula falando sobre o papel do homem e da mulher no relacionamento. Primeiro de tudo, né, eu quero falar aqui para vocês que esta aula que eu montei, essa aula que nós vamos ter aqui hoje, não é para você assistir essa aula e depois você chegar para o seu marido, né? Eu tô vendo que tem homens aqui, para suas esposas, e falar assim: olha, a Thaís falou que homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Não, essa aula não é para isso. Essa aula é para que vocês possam entender este papel dentro do relacionamento do homem e da mulher e ordenar, de fato, os símbolos dentro do casamento de vocês. Porque para você ter um casamento ordenado e um casamento tranquilo, de fato, você vai precisar entender os símbolos do feminino, do masculino, o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Porque hoje nós vivemos numa sociedade, né, em que muitas coisas estão sendo distorcidas. E principalmente os símbolos e o papel da mulher e do homem dentro do relacionamento. Então, eu quero fazer esse combinado com você. Se você está aqui, essa aula é para você. Então, assista essa aula com o coração aberto, tá bom? Que é isso que eu quero também falar com vocês. Tenham a mente e o coração aberto para assistir essa aula, tá bom? Porque aqui nós vamos falar algumas coisas meio desagradáveis, mas que são necessárias. Entendam. Se vocês estão aqui, é porque até hoje, né? Até hoje vocês tentaram fazer as coisas da maneira de vocês, pela própria força de vocês, pela própria vontade, ou muitas vezes sozinho, e não está dando certo. Então, se não está dando certo, você está aqui para que você consiga aproveitar o máximo, tá bom? Esteja com o coração aberto, tire um pouco o preconceito, tá bom? Vamos escutar esta aula, assim, para que vocês, de fato, comecem a ver a diferença no relacionamento de vocês. Foi assim no meu relacionamento, quando, de fato, eu entendi isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá bom? Mas, antes de falar sobre o papel da mulher e do homem, em específico, sobre o papel de cada um, eu preciso explicar para vocês o que é um símbolo, tá? E por que o símbolo ele é tão importante dentro do casamento, tá bom? Então, vamos lá. Existe uma parte do nosso cérebro que nós chamamos de imaginário. O que é o imaginário? O imaginário é uma espécie de memória fluida. Ela não é, tipo, só uma mensagem ou uma imagem, uma memória guardada daquilo que você viveu ou do que aconteceu. Ela não é uma imagem congelada, tá bom? O nosso imaginário, ele é uma memória que guarda imagens. Só que essas imagens, elas vão te dizer algo. São imagens que ficam armazenadas, tá? E elas te entregam uma mensagem. Então, essas imagens que estão armazenadas no seu imaginário, elas vão te entregar uma mensagem e vão te dizer algo, tá bom? Estes símbolos, eles são uma espécie de base. É o fundamento do nosso inconsciente. Então, ele vai nos direcionar para aquilo que realmente nos importa, tá bom? É uma forma que a natureza tem de nos passar mensagens. Então, eu preciso que vocês entendam essa questão dos símbolos, porque eu estou ensinando isso para vocês, porque isso vai fazer toda a diferença dentro do relacionamento de vocês, tá bom? Então, por exemplo, né, os símbolos de homem e mulher dentro do casamento, tá? Estes símbolos, né, se nós compreendermos eles de fato, fica muito mais fácil até o diálogo dentro do seu casamento, a conversa sobre uma finança que está desajustada, uma crise que você está passando. Então, tudo fica muito mais simples, rápido e fácil de você resolver dentro do seu casamento, tá bom? Então, quando a gente fala de símbolo, para vocês entenderem melhor, imagina que a gente está conversando, né, aqui, e eu falo para vocês assim, pensem num homem. Para vocês aí, pensem num homem, qualquer homem. Provavelmente, a imagem que vai vir na sua cabeça, né, que vai vir ali para você, vai ser um homem carregado de símbolos dos homens que você conhece. Então, por exemplo, você vai imaginar um homem com os braços mais fortes, com as pernas mais fortes, os ombros mais largos, um rosto mais quadrado. Geralmente, você vai imaginar um homem de barba, mais robusto, né? Então, deixa eu aceitar aqui.
Então, quando você tem essa imagem na sua cabeça, né, você concorda comigo que essa é uma memória que te gera uma mensagem maior. Ou seja, este é o símbolo de homem que nós temos. Essa imagem que vem na sua cabeça te entrega uma mensagem, uma história. E é isso que nós chamamos de símbolo, tá bom? Então, os símbolos, eles ficam dentro do nosso imaginário. Como eu falei, o nosso imaginário, ele é formado, ele tem essa formação, tá bom? Assim que a gente nasce, o nosso imaginário, ele começa a ser formado, tá bom? E o nosso imaginário, ele é formado por duas coisas, pelo senso comum e pela razão. Parece que o que eu estou falando para vocês é muito técnico, tá bom? Mas não é. Entendam que para que vocês possam, de fato, começar a ordenar o relacionamento de vocês e o casamento de vocês, vocês precisam entender isso aqui. Isso aqui vai mudar, vai virar uma chave na cabeça de vocês, tá bom? Então, fiquem bem atentos a essa questão dos símbolos, porque vocês vão entender depois, quando eu começar a falar do papel do homem e da mulher, tá bom? O que é esse senso comum que forma o nosso imaginário, tá bom? Esse senso comum é... Esse senso comum, ele é uma faculdade nossa, né, humana, que aperfeiçoa os nossos sentidos. Então, o tato, o olfato, o paladar, a nossa visão e a nossa audição. Esses sentidos, o que eles fazem? Eles entram em mim e formam uma imagem, da qual esses sentidos vai fazer o quê? Se unificar em uma coisa só. Isso a gente chama de senso comum. A razão, ela organiza tudo isso na sua cabeça, né? Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, eu falo sobre uma coxinha de frango. Quando você pensa numa coxinha, você vai imaginar o quê? Algo salgado, algo frito, né? Algo com um formato mais em cone. É muito difícil você pensar numa coxinha redonda, né? A maioria de nós vai pensar nesse formato. Por quê? Porque você já está organizado isso aqui numa caixinha na sua cabeça. É isso que a razão faz, é a capacidade de você organizar em caixas na sua cabeça, né? Aquilo que você está aprendendo pelo senso comum, que são os 5 sentidos, tá bom? Eu vou aceitando aqui e a gente vai continuando, tá bom? Porque o pessoal vai começar a entrar. Então, quando a gente fala sobre o senso comum e a razão, quando a gente unifica esses dois, nós chamamos o quê? Da constituição do imaginário. E como que eu alimento o meu imaginário, né? Conforme as imagens vão entrando dentro de mim, elas vão se instalando no meu subconsciente. E ali está o meu imaginário. E quando que eu vou resgatar essas imagens? Quando eu tomo algumas atitudes, por exemplo, impulsivas. As nossas atitudes impulsivas, elas vêm daqui, do nosso inconsciente, que é onde estão as imagens do nosso imaginário, tá bom? E como que a gente alimenta o nosso imaginário? Desde criança, desde que a gente nasce, tanto pela nossa criação, tanto pelas coisas que nós assistimos, ouvimos, lemos, tá? Então, novelas, revistas, tudo que você vai alimentando, que você vai vendo através dos seus sentidos também. E ali você vai acumulando essas imagens, e é isso que a gente chama de gosto. Aquilo que a gente fala assim, por que sei lá, por que eu gosto de homens morenos, você gosta de homens loiros, por exemplo, né? Não tem como explicar, porque isso faz parte do seu imaginário. Talvez aquilo foi alimentado em você quando você era criança, por exemplo, tá bom? Quando nós organizamos essas imagens dentro do nosso imaginário, a gente chama isso de desejo, tá bom? Quando eu preciso desejar, ou seja, quando eu tenho uma forma impulsiva, não é algo que eu penso, não é algo que eu falo assim, eu vou gostar de homens morenos. Não é algo que eu escolho, tá? Não é algo que eu penso. É algo que simplesmente acontece, você não pensa. Por quê? Porque está no seu inconsciente. O nosso desejo humano, né, ele vem do inconsciente. Então, ele é fruto disso. Então, não tenho como falar assim, eu vou gostar disso ou daquilo. Não, você não escolhe. Gente, por que eu estou ensinando tudo isso para vocês, tá bom? Porque, geralmente, o que vai destruir a admiração e o desejo no seu relacionamento? O que vai causar, por exemplo, as más atitudes dentro do relacionamento, as más inclinações, os maus comportamentos dentro das suas relações, dentro dos seus casamentos? Geralmente, isso vai acontecer por conta da perversão dos símbolos, que é isso que eu estou falando. A perversão do seu imaginário.
É quando o seu imaginário, ele vai sendo destruído progressivamente e você perde os símbolos, você perde vamos dizer assim, as referências, né? Por exemplo, do que é um homem e do que é uma mulher. Hoje, você sabe que dentro da nossa sociedade, existe uma questão de uma desconstrução, a desconstrução do símbolo do feminino e do masculino. Ah, não existe mais coisas de homem, não existe mais coisas de mulher, e nisso vira uma bagunça que traz diversas confusões, e as pessoas estão ficando cada vez mais perdidas, adoecidas. E o que está gerando muitas crises dentro do relacionamento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessa questão do símbolo, tá? Vamos pegar aqui uma imagem de um casal que está casado há 25 anos. E a mulher, né, o marido chega e fala, olha, nós não estamos conseguindo mais ter relação sexual. Eu perdi o desejo pela minha mulher, eu perdi o desejo pelo meu marido. E aí você vai entender o porquê, tá? Quando você entra nessa questão, você entende que um chama o outro de pai e de mãe. Então, por exemplo, pai, pega aquilo para mim. Eu não sei se vocês já viram casais que se chamam de pai e mãe. Isso acontece muito, tá? Mãe, pega aquilo para mim. Pai, pega aquilo para mim. Gente, vamos lá. Qual que é o símbolo do pai e da mãe? Qual que é o símbolo do pai e da mãe? A mãe é a mulher que cuida. A mãe, ela está sempre com o bebê. O pai, ele está sempre com o filho. Então, olha a imagem do símbolo dentro deste casamento. Foi se perdendo o desejo. Por quê? Porque o marido olhava para a esposa como mãe e a esposa olhava para o marido como pai. Quando ela olhava para aquele marido, ela não via de fato aquele homem que ela desejava. Gente, você não vai para a cama com o seu pai, com a sua mãe, certo? E quando você chama o seu marido de pai e a sua esposa você chama a sua esposa de mãe, você está ali, de fato, tirando esse símbolo dentro do seu relacionamento. E como que você faz isso? Você precisa reajustar. Você faz um reajuste ali. Você faz com que o casal pare de chamar um ao outro de pai e mãe e volte a se chamar de amor, de paixão. Por quê? Porque é isso, de fato, que precisa reacender. A paixão, o desejo. E aí, quando você fala assim, Thaís, mas é só isso? Sim, é só isso. Muitos problemas, gente, não são coisas grandiosas. Às vezes você olha assim, mas o psicólogo deve atender casos gigantescos. Sim, a gente atende casos que são muito difíceis. Mas a maioria dos casos que chegam para nós são questões de ajustes dentro do processo, dentro do relacionamento, tá? Então, vocês entendem, né? Quando eu falo dessa questão da construção do imaginário, vocês ficaram com dúvidas? Deixa eu ver se eu nem estou com o chat aberto aqui, gente. Olha. Vocês ficaram com dúvida essa questão do imaginário? Se for surgindo dúvidas, vocês vão me falando aqui, tá bom? Que eu quero que vocês entendam de fato para que hoje vocês virem uma chave dentro do relacionamento de vocês, tá bom? Então, essa questão do imaginário, quando você perverte os símbolos, você perde a capacidade de desejar o seu cônjuge. Você perde a capacidade de desejar, porque você perverteu. E é isso que nós precisamos ter muito cuidado, gente, dentro do nosso casamento. São os pequenos detalhes, tá bom? De que forma que a gente faz para que isso dê certo? Como eu falei, a gente reordena esses símbolos, a gente precisa trazer de volta, né, os símbolos e o que isso representa. E como que a gente faz para reconstruir esses símbolos dentro do casamento? Primeiro passo é você saber onde você está errando, tá bom? E aí você vai fazer para trazer os símbolos para você. São estes símbolos que vão construindo, né? E que vão trazendo para o homem, ao longo dos séculos, aquilo que ele sabe sobre ele e sobre as outras pessoas. Só que, infelizmente, né, como eu falei, hoje a nossa, principalmente nesse século que nós estamos vivendo, foi jogado fora. Literalmente, os símbolos foram descartados. E isso está trazendo muita confusão dentro da vida das pessoas, tá bom? E agora, nós vamos entrar naquelas partes que eu falei para vocês, que é desagradável. Mas por que é desagradável? Porque certamente, né, a maioria de vocês não vão concordar muito com tudo que eu vou falar aqui. Só que a ideia é, vocês concordando ou não, é assim que as coisas acontecem. Vocês concordando ou não, é a nossa natureza, tá bom? Então, para que vocês, de fato, como eu falei, tenham a mente aberta e entendam como que as coisas acontecem dentro do relacionamento de vocês,
Tire um pouco o preconceito, tá bom? De todas as coisas que eu vou falar aqui para vocês agora. Com essa desconstrução do símbolo, né? O que significa essa desconstrução? Você para de dizer que existem símbolos próprios do homem e da mulher, tá bom? Você acaba com os conceitos e aí você acaba destruindo, de fato, aquilo que você entende mesmo. Só que esse discurso é muito bonito, né? Não existe rosa, azul, não existe coisa de homem, de mulher, é muito bonito. Só que isso não funciona, né? E qual é o problema? O problema é que você está em dissonância com a natureza. O que eu quero dizer? Com a sua percepção. Então, por exemplo, a sua realidade está mostrando para você que aquilo é um homem, que aquilo é uma mulher. Só que se você olha para a sua realidade, você não declara a sua realidade, você não fala aquilo que de fato você está vendo, você começa a negar a realidade. Quando a gente nega a realidade que está diante de nós, nós chamamos na psicologia de neurose. A neurose é quando você olha para aquilo que está diante dos teus olhos e você não consegue declarar de fato aquilo que você está vendo. E o que isso acontece? Começa a gerar ansiedade, depressão, os transtornos de personalidade e várias confusões que vocês veem por aí. Várias confusões. Eu posso garantir para vocês aqui que hoje a maior demanda que a gente tem dentro de um consultório são questões de ansiedade e depressão, mesmo dentro dos relacionamentos. Mesmo dentro dos relacionamentos, estamos tendo que tratar muitas dessas questões de ansiedade e de depressão por conta dessa parte da neurose das pessoas, por não conseguir declarar a própria realidade. Então, quando você não declara aquilo que você vê, você começa a viver uma mentira. E é aí que a gente fala da questão da neurose. Mas isso é uma questão para uma outra aula, tá bom? É só para que vocês entendam, tá? Então, primeiro de tudo, gente, vamos lá, preciso falar isso aqui para vocês de uma forma clara e aberta, tá bom? Nós estamos numa aula fechada, então aqui eu acredito que todos vocês entendam que é o meu posicionamento. Então, nós precisamos declarar abertamente: homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Essa é a nossa natureza. Você precisa começar a declarar a sua realidade. Vocês precisam entender a importância que o homem precisa ter jeito de homem, a mulher precisa ter jeito de mulher, porque senão, se vocês não conseguirem entender o valor que tem isso dentro do casamento de vocês, vocês vão perverter os símbolos e vocês vão chegar e vão falar assim: ah, mas eu perdi a admiração pelo meu marido. Eu escuto muito isso dentro do consultório. Eu perdi a admiração pelo meu marido. Eu não consigo mais ter relação com meu marido. Mas é claro que você perdeu a admiração pelo seu marido. Seu marido não tem mais jeito de homem. Não tem mais cara de homem. Seu marido tem jeito de menino. Seu marido, ele age como um menino. Então, ele deixou de ter cara de homem. A mulher deixou de ter cara de mulher. Começou a quê? Aparecer a pessoa que carinhosamente nós chamamos de Carlão. Quem estava aqui na aula passada, eu falei dos Carlões e dos Enzos, né? E os Carlões, o que são? São as mulheres masculinizadas. As mulheres que se colocam no lugar do homem. Mas não são mulheres masculinizadas que eu falo na aparência, porque não se arruma. Nem é só nesse sentido, também. Mas são muitas mulheres que às vezes estão vestidas de mulheres mesmo, que têm a aparência de mulheres, estão arrumadas, mas o seu posicionamento é totalmente masculino. O homem chega em casa e ele encontra, de fato, um homem. Ele chega em casa, a mulher já: você não tirou o lixo, você não fez isso, você não fez aquilo, você precisa fazer aquilo outro, né? Aí ele bate assim o sentido e fala: ok, Carlos. Ok, Carlos. Por quê? Porque ele não vê uma mulher, ele vê um homem. E aí começa, de fato, a perversão dos símbolos, tá bom? E quais são os símbolos que a gente fala que são os símbolos do masculino e do feminino, tá bom? O homem, como eu falei, ele precisa se parecer com um homem e a mulher com uma mulher. Então, se parecer com um homem, com uma mulher, faz com que você aumente o desejo daquele que está com você, do seu cônjuge, da sua mulher, do seu marido. Faz com que o desejo seja cada vez mais aceso dentro desse relacionamento. Então,
Se o seu marido olha para você e não consegue ver uma mulher, se a sua mulher olha para o marido e não consegue ver um homem, de fato, ela não vai ter desejo por ele, e nem o homem por ela. E quais são esses símbolos masculinos? Então, os homens que estão aqui, né? Quais são esses símbolos masculinos? Provavelmente os homens já vão conseguir ali descrever, né? Muitas vezes, massa muscular, porque o homem, ele é mais forte, né? Ter um braço mais forte, é a barba, o rosto mais quadrado, ter, de fato, o tronco mais robusto. Então, o homem, ele precisa ter uma postura de homem. O homem tem a voz mais grossa. O homem precisa andar de peito aberto. Se parecer, de fato, com um homem. Então, é por isso que eu estou falando para você. Às vezes, vão ouvir coisas aqui que são desagradáveis, mas são necessárias. Porque a mulher, ela precisa se sentir protegida. Ela precisa saber que o homem é capaz de proteger caso ela precise. E isso, de fato, é o que é. E por que tudo isso, gente? Para você reorganizar os símbolos dentro do seu casamento, né? Para que você veja o seu marido com um rosto de homem, com jeito de homem. E quais são os outros símbolos masculinos? Como eu falei, a barba é um símbolo naturalmente masculino. Nós, mulheres, não temos barba. O homem é que tem barba. Então, isso é um símbolo natural masculino dele. Então, como que o homem tem as formas de passar a masculinidade dele? Através da seriedade, da hombridade, de fato estar vestido adequadamente como um homem. Então, não é questão da gente concordar, gente. Não é questão da gente concordar ou não. A questão é a natureza. É assim. O homem e a mulher. E quais são os símbolos da mulher? Quais são os símbolos que são propriamente, vamos dizer ali, da mulher? Geralmente um cabelo mais longo que o do homem, né? O que nos mostra que na parte corporal, como eu falei do homem, agora da mulher? Os seios, né? Um quadril mais largo. O homem, ele já não tem um corpo com curvas. A mulher foi feita justamente com essas curvas, porque pelo fato da gente gestar. A gente precisa disso, é anatomia. É assim que o nosso corpo é feito. Então, são imagens próprias da mulher, ter estes seios mais fartos. O homem não tem seios. Então, todos estes símbolos corporais são próprios da mulher. E eu quero mostrar para vocês aqui que eu estou falando, gente, dessa parte, é uma questão mais corporal. Só que se vocês não entenderem que o amor, ele também... Nós somos corpo, alma e espírito. Eu falei sobre isso na semana passada. E o amor, ele acontece também nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Então não adianta você falar assim, eu não vou me cuidar, eu não quero saber se vai me amar, tem que me amar do jeito que eu sou. Você pode até pensar assim, mas não é assim que acontece na natureza. O homem, ele sente o desejo pela mulher que tem o símbolo e os traços da mulher. E a mulher sente o desejo pelo homem que tem os símbolos, os traços masculinos. E é assim que é a história, é assim que é a natureza, tá bom? Então não é algo que eu quero que seja ou que vocês concordem, mas é o que é. E aí, depois que eu expliquei para vocês essa questão dos símbolos do feminino e do masculino, e a deturpação, a desconstrução desses símbolos, do porquê está trazendo tantos problemas para dentro do relacionamento, eu vou falar agora e vou entrar no papel do homem e da mulher, tá? Que é o tema, de fato, da nossa aula, mas que eu precisava explicar tudo isso para vocês, para que vocês entendessem até onde eu vou chegar aqui. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, do papel do homem e da mulher, é do ponto de vista antropológico. O que é isso? São os símbolos mais primitivos. Então, é aquilo que, de fato, é a nossa natureza. Entendeu? É a questão do primitivo mesmo, aquilo que sempre foi do homem e da mulher. Então, vamos lá. Qual é o papel do homem dentro do relacionamento? O que o homem tem que fazer, Thaís? O que eu preciso fazer dentro do meu relacionamento? O homem precisa ter três capacidades, tá? Três capacidades. O homem precisa ser capaz de prover. Então, o homem precisa trabalhar, bancar a sua casa e a sua família. Olha, eu vou falar para você, a mulher que ela olha para o homem, que não trabalha, que não se gasta em serviço, homens preguiçosos, que não bancam a sua casa, que muitas vezes deixam o fardo para suas mulheres, automaticamente essa mulher perderá admiração pelo seu marido. Automaticamente. Ela não irá admirar esse homem,
Porque isso que eu estou falando para você é algo primitivo, está no nosso inconsciente. A mulher, ela busca por isso, ela querendo ou não, ela não é que ela quer, inconscientemente ela procura isso, um homem que provê, então eu falei para vocês, que trabalha, que banca a casa e a sua família. O homem, ele precisa proteger, ele precisa ser protetor. O homem, ele precisa ser capaz de proteger o seu lar. Ele precisa ser forte, ficar forte. Como eu falei, a fortaleza exterior mesmo. Por que da fortaleza exterior? Porque a mulher, ela precisa olhar para este homem e, de fato, perceber que este homem é capaz de proteger a sua família. Ele é capaz de proteger. Olha, por exemplo, a gente tem uma questão de um símbolo que muitas mulheres que estão aqui vão confirmar. A mulher, ela tem um símbolo no imaginário dela que é, vamos dizer assim, um fetiche por homens de farda. A maioria das mulheres, quando vem homens de farda, elas piram. Ah, meu Deus, um cara do exército. Ah, meu Deus, um policial. Por que isso, gente? É porque o homem está fardado? É porque ele é bonito? Não. É porque o homem de farda, ele mostra para a mulher que ele é capaz de protegê-la. Quando ela olha para a farda, ela já automaticamente ela liga. Este homem pode me proteger. E ali, minha filha, a admiração vai lá em cima, tá? Não que ela só se admire por isso. Eu estou te dando um exemplo, que é uma coisa que de fato acontece. Por que eu estou falando para você que o homem precisa ser capaz de proteger e de ficar forte, a fortaleza exterior? A autoestima do homem, ela acontece diferente da autoestima da mulher, tá bom? A autoestima do homem, ela começa de fora para dentro. Então, primeiro, o homem, ele precisa do exterior. Então, ele precisa formar ele por fora para que ele consiga interiorizar dentro dele a masculinidade. Então, ele começa primeiro a trabalhar a parte externa para trazer para ele a masculinidade dele. É diferente da mulher. A mulher acontece de dentro para fora. Então, primeiro, o que a mulher faz? Ela constrói ali dentro dela, ela sente aquilo dentro dela, para depois ela externalizar, para depois ela passar isso para o agir, para o vestir e para o falar dela. Então, primeiro, ela tem que sentir isso dentro, para depois externalizar. O homem, primeiro, ele externaliza. Primeiro, ele mostra a parte externa para depois ele sentir isso dentro dele. Então, muitas vezes, essa questão da fortaleza, do homem, de fato, ser forte, né, na parte física, isso também mexe muito com a autoestima dele. E a forma como a sua mulher te vê. Como ela te vê como um protetor. E aí vem a terceira parte, né? Que o homem, de fato, ele precisa ser capaz de procriar. E aí a gente entra nessa questão, né? Então o homem precisa sempre fazer filhos. Não, não é isso. Pode ser que você nem queira filhos, que a mulher nem queira filhos. Mas quando você mostra a capacidade de ter relação com esta mulher, você mostra que você tem desejo por ela, pelo sexo feminino, no caso da sua esposa, né? Nós estamos falando aqui do casamento. Quando você mostra para essa mulher que você tem essa capacidade de ter relação, de ter esse desejo por ela pode nem querer filhos, mas só o fato dela saber que se ela tiver relação com você e gerar uma nova vida, vocês dois serão capazes de criá-la, sem problema algum, tá? Então, eu falei aqui dessas três coisas do homem, tá? E aí a gente continua falando aqui do homem, tá? Já teve um homem que saiu. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia, falei para vocês, né? A gente precisa ter a mente muito aberta, gente, porque se vocês não entenderem isso aqui, vocês nunca vão virar a chave no relacionamento de vocês. Vocês vão ficar batendo cabeça, cabeça, cabeça e vão sempre enfrentar os mesmos problemas, tá bom? Então vamos lá. O homem, ele precisa ser aquele que toma a responsabilidade para si. Então, por exemplo, na sua casa, se tiver que alguém ralar, se tiver que ralar, se tiver que se doar, serei eu. Estou falando do homem. O homem, ele precisa ser capaz de tomar essa responsabilidade para ele. Ele não pode pôr essa responsabilidade em cima da mulher, tá? Então, se eu tiver que ralar, se eu tiver que me sacrificar, se eu tiver que doar, de me doar, sou eu que vou fazer isso, não é a minha mulher, tá?
O homem, ele é aquele que protege a moral da sua casa, de forma ordenada e amorosa. O que é proteger a moral da sua casa? É você ensinar o que é certo e errado. É você proteger aquilo de mais sagrado que você tem dentro da sua casa, que é a sua família. Só que isso de uma forma ordenada e amorosa. Porque muitos homens confundem isso aqui com a autoridade, né? Diferente do autoritarismo, que muitos homens, eles querem gerar respeito dentro da sua casa, mas eles esquecem que você gera autoridade através do exemplo. Não é aquilo que você fala, mas é o que você faz. É como você age. Então, eles esquecem de dar o exemplo com amor. E querem apenas o autoritarismo, querem mandar, você tem que me obedecer. E isso jamais vai gerar a sua autoridade dentro do seu lar. Pelo contrário, ninguém vai te respeitar. Tá? O homem, ele precisa ser o chão na qual a sua família vai pisar. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Que o homem precisa ser o chão na qual na qual a sua família vai pisar. O homem, ele precisa ser o alicerce dessa família. Ele precisa ser o fundamento, a base dessa família. Quando eu ouvi essa definição aqui, né, falando sobre a questão do homem, eu falei, uau, de fato é isso. Porque quando você tem um homem dentro do seu lar, do seu relacionamento, que você sabe que ele é o porto seguro, que ele é a base ali, que ele é o fundamento, você se torna uma mulher mais tranquila. Você se torna uma mulher na qual você sabe que você tem alguém com quem você é de fato ali o seu fundamento, tá? O homem, ele é aquele que resolve problemas. Resolve problemas. Como assim? Você quer despertar a falta de interesse na sua mulher? Você quer que a sua mulher perca totalmente o interesse? Homens que estão aqui. Vocês querem que a sua mulher perca totalmente o interesse por você? Chega em casa e começa a reclamar. Começa a reclamar do seu trabalho, começa a falar que você não sabe o que fazer, que você está perdido, que você não sabe mais, que você... A sua mulher vai olhar para você e falar, meu Deus, eu tô perdida. Eu sim tô perdida. Eu casei com um fraco. É isso que a sua mulher vai olhar para você. Porque se você quer despertar o desejo na sua mulher, é quando acontece um problema na sua casa e você chega e fala assim, deixa que eu resolvo. Só que não é só falar, né? Tem que resolver o problema, né? Não é só chegar e falar que deixa que eu resolvo. Tem que resolver o problema. O homem, ele tem que resolver o problema, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, a mulher, ela quer isso. Independente, é inconsciente. A mulher, ela busca por isso. Isso é um símbolo que está na cabeça da mulher. Ela quer ser protegida. Ela quer um homem que banque a casa. Ela quer um homem que tenha a capacidade de procriar, de prover, de proteger e de procriar. Por mais que a mulher fale, eu não tenho isso não. Tem. É inconsciente. Não, mas eu não tenho interesse. Eu não quero um homem que possa me bancar. Quer. E não é interesse. Isso é na natureza feminina. Isso é o que a mulher busca, tá bom? E o que acontece hoje na nossa geração? Como eu falei na semana passada, que eu falei que eu ia explicar essa questão dos homens Enzo, da mulher Carlão, né? Expliquei da mulher Carlão, que é a mulher masculinizada, a mulher que toma a frente do papel do homem dentro do seu relacionamento. E o que é o homem Enzo? Os homens Enzo da nossa geração, eles são homens fracos. Fracos, que eu digo do ponto de vista tanto físico, mas eu estou falando aqui mais da questão do caráter, da personalidade. Homens fracos e emasculados. O que são homens emasculados? Homens que têm a masculinidade desconstruída, que de fato não se posicionam como homem, não se vestem como homem, não agem como homem. E isso daí, mulheres, é um fruto muito do feminismo, tá? Isso foi o que o feminismo trouxe para nós. Por que você acha que tem tantas mulheres cansadas, perdidas, desorientadas? Porque, de fato, foi isso que o feminismo trouxe para nós. Deixou os homens assim e as mulheres ralando, tá? Então, na ordem da vida, homens, se anotem aí, tá bom? Qual é a ordem da vida de um homem? O que o homem, tá? Como que coordenar isso na minha vida? Existe uma hierarquia na nossa vida? Quando você não segue esta ordem dentro do seu relacionamento, de fato, você vai ter problemas.
Então, de novo, não é o que eu acho, não é o que eu quero. É como a natureza é. Isso aqui é estudo antropológico. Isso aqui é estudo, tá? Existe uma ordem que você precisa seguir. Então, qual que é a ordem da vida do homem? Deus, esposa, filhos, trabalho, aí depois vem o lar e, por último, ele, tá? Porque é sempre assim. Primeiro você vai por toda essa ordem, por último é você. Isso aqui é se sacrificar. Qual que é o propósito do trabalho dentro da vida? O trabalho, ele não pode ser o primeiro. Não pode. O trabalho, ele vem para blindar os 3 primeiros que eu falei. A sua vida espiritual, a sua esposa e os seus filhos. Então, se o seu trabalho está tomando muito mais tempo da sua vida e você está invertendo as ordens, certamente você está tendo problemas dentro do seu relacionamento, tá? Então, você precisa, de fato, viver este ordenamento dentro da sua casa e dentro da sua vida. Não é só ordenamento do relacionamento, é ordenamento de vida, tá? Então, aqui eu trouxe o papel do homem dentro do relacionamento, tá bom? E a ordem também da vida dele. E agora eu vou para o papel da mulher, tá? E aí, mulheres, agora é a hora também de vocês abrirem a mente de vocês, o coração e entenderem isso aqui. Como eu falei para vocês, eu passei por uma crise no meu relacionamento que quase me levou ao fim mesmo do meu casamento. E quando eu entendi isso aqui, o meu papel dentro do meu casamento, o papel do meu marido e a ordem da minha vida, de fato, tudo mudou para mim, tá? Então, o papel da mulher, tá? Aí, vamos lá. Vamos começar falando da feminilidade, né? A gente falou ali do homem, então vamos falar da mulher. A feminilidade, ela muda por completo a atmosfera dentro da sua família. A feminilidade muda completamente a atmosfera dentro da sua família. Uma mulher que tem a sua feminilidade curada, ela torna o seu lar aquele lugar gostoso, com paz. A mulher, ela traz essa paz para dentro do seu lar. Porque a feminilidade, ela muda tudo. A mulher, ela dita o humor da casa. Se a mulher está estressada, as pessoas dentro da casa vão ficar estressadas. Se a mulher está irritada, gritando, batendo panela, fazendo um auê dentro de casa, os filhos vão ficar irritados. O marido vai ficar irritado. A mulher, ela tem este poder de ditar o humor de dentro da casa. Não que o homem não tenha, mas a mulher, ela tem muito mais. Ela tem este poder, tá? E por que ser mais feminina, Thaís? Por que ser mais feminina? Por que você está falando da feminilidade? Porque, como eu falei, a feminilidade, ela tem o poder de mudar a atmosfera da sua família, da sua casa, da sua vida. A feminilidade, ela é uma forma de servir, tá? É algo que eu faço pensando na transformação que vai causar nas pessoas que estão próximas a mim. Você começa a se colocar, de fato, no seu papel de mulher, na sua feminilidade, você começa a perceber que as pessoas que estão ao seu redor começam a ser transformadas através da sua feminilidade. Por quê? Porque se você não entende o papel que a feminilidade tem na sua vida, você não entende o papel do servir. E se você não está disposta a servir e se entregar para os seus, você não está disposta a ser feminina, a ser mulher. Porque a nossa natureza feminina está inteiramente ligada com o servir. E eu vou explicar para vocês o que é servir. Porque vocês escutam isso, a mulher está ligada à natureza de servir. E vocês acham que servir é ficar indo levar café para o marido. Vou te servir. É ir lá colocar o prato do marido. Isso não é servir. Isso é um ato de serviço, mas não é servir, tá? Quando Maria, a mãe de Jesus, ela recebe a graça divina de Deus, ela gesta aquele menino dentro dela e ela entrega para a nossa vida o menino, Deus, que foi o maior dos instrumentos de serviço para a humanidade. Quem foi o maior instrumento de servir da humanidade? Foi Cristo. Então, uma mulher recebe no seu ventre uma graça divina e ela entrega para a humanidade um menino Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós, mulheres, temos a capacidade de transformar aquilo que nós temos em algo muito melhor.
Nós temos a capacidade de gestar, de gerar. E quando eu falo gestar, não é só para mulheres que podem engravidar naturalmente. Tem mulheres que não podem engravidar. Mas nós temos naturalmente em nós essa questão do maternar, do gestar, que o que é? Cuidar das pessoas. A mulher, naturalmente, ela cuida das pessoas. Ela tem este acolhimento. Então, como eu falei, servir não é você levar café para o seu marido. Não é você pôr o prato. Isso é um ato de serviço. Agora, você servir é você materializar o amor. Servir é a materialidade do amor. E o que é isso? É você, através dos seus atos, das suas palavras, da forma como você se porta na sua casa, na sua família, você materializa o amor. O amor, você não consegue dizer o que é. Se eu chegar para você e falar, o que é o amor? Ah, você vai falar, o amor é quando você olha para a pessoa e você sente algo dentro de você. Não, isso é paixão. O amor, você não consegue expressar. A única forma que você consegue expressar o seu amor é através dos atos. É através não só dos atos, mas através daquilo que você fala. Então, o servir, o que é? O servir é você se preocupar de verdade com a pessoa que está na sua casa. O servir é você se inclinar a ouvir aquela pessoa com presença, de fato, querendo entender quem é essa pessoa que está na minha frente. Materializar o amor é você mandar uma mensagem durante o dia para aquela pessoa e dizer o quanto ela é amada. Coloquem isso na mente de vocês. Servir é o ato de amor, é a materialização do amor. E por que mulheres que são muito reativas, explosivas, masculinizadas ao extremo? São mulheres que têm isso dentro dela ferido. O feminino dela está ferido. Por quê? Porque geralmente foram mulheres que tiveram criações muito rígidas, mães muito bravas, muito duras, né? Que eu já falei para vocês que a gente chama carinhosamente de Carlão, que são aquelas mães que criaram a filha, dizendo, você não precisa de homem, você tem que trabalhar porque você não pode depender de marido, sabe? São mulheres que cresceram com este feminino ferido, porque elas olham para o masculino e elas veem uma ameaça. Elas não olham para o masculino e veem aquela proteção, aquele carinho, aquele cuidado, né? Aquela proteção. Elas olham para o masculino como essa ameaça, como alguém que vai fazer mal. Mas, quando você, de fato, cura este feminino, você começa, como eu falei, a colocar os símbolos na ordem certa, da maneira correta. E qual que é o papel da mulher, então, dentro do seu casamento, no seu relacionamento? Como eu falei, nós mulheres temos a capacidade de gestar. O que é isso, né? O gestar está ligado inteiramente com a capacidade de transformação. Como eu falei, a gente tem a capacidade de pegar algo e transformar em algo muito melhor. Transformar em coisas agradáveis. A mulher, ela tem a capacidade de trazer a leveza. Então, pensa vocês, quando você casou com seu marido, por exemplo, eu tenho certeza que você, né, mulher, se você tem o seu feminino ali ordenado, você quis extrair do seu homem o melhor. A mulher, ela tem essa capacidade, quando ela casa com o homem, de extrair o melhor, de fazer com que este homem seja impulsionado, com que ele vá, com que ele conquiste. Quando ela valida ele, quando ela fala para ele que ele pode, o homem se sente poderoso, o homem vai, ele faz. Então, esse gestar é um processo de doação, de esforço. Então, quando há o esforço, né, o esforço ele também é uma forma de materialização do amor. Por quê? Porque se eu me esforço, é porque eu me preocupo. E se eu me preocupo, é porque eu amo. Então, o esforço, ele é justamente isso, é você transformar aquilo que você está ali na sua frente em algo muito melhor. Você pode ver que a mulher, quando ela chega em um ambiente, às vezes o ambiente está sujo, às vezes está tudo desorganizado, a mulher já começa a limpar, já começa a organizar, às vezes coloca uma flor, aquele ambiente já muda. Porque o homem, ele não está atento aos detalhes. A mulher, sim, a mulher está atenta aos detalhes. Então, a mulher, ela transforma aquele ambiente em um lugar agradável, um lugar gostoso. E é assim que você tem que fazer no seu lar. Transformar o seu lar num ambiente agradável, num ambiente gostoso, com leveza. A mulher precisa ser um lugar de paz dentro da sua casa. Tanto para o seu marido, como para os seus filhos.
tá? O homem, ele não tem esta leveza e essa doçura. Por quê? Porque o homem precisa ser mesmo mais forte. Como eu falei, ele vai ter, sim, a questão do exemplo com o amor. Ser amoroso. Mas ele não vai ter essa sensibilidade, esse carinho, esse cuidado todo que a mulher tem, porque isso faz parte da nossa natureza. Então, a essência feminina, ela é do quê? É de ser receptiva, acolhedora, está ligada, né, aos cuidados com o próximo. A mulher, ela tem isso. Ela sempre está querendo cuidar, sempre está ali olhando se fulano comeu, se fulano está bem. Tem este cuidado com as pessoas. E este cuidado, né, é esse cuidado daquilo que é mais importante. Então, o que a gente fala aqui, né? O papel da mulher, enquanto dentro do seu lar, ou seja, se o homem ele é a base, se ele é o fundamento, a mulher ela é a coluna da casa. Por quê? Porque não é por acaso que na Bíblia fala sobre a coluna da casa. Não é por acaso, gente. Por quê? Porque se o homem é a base e a mulher é a coluna, é essa mulher que vai sustentar este lar, vai sustentar o emocional deste lar. É a mulher que vai sustentar, que vai muitas vezes ser ali a intercessora deste lar, que vai trazer o marido para perto da sua espiritualidade. É essa mulher que muitas vezes vai sustentar este lar na parte espiritual. Então a mulher ela é a coluna. É a coluna. Se o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, quando você tira a cabeça, o pescoço, qual é a função do pescoço sem a cabeça? Quando você tira o pescoço, a cabeça não se sustenta. Então, o homem sendo o cabeça e a mulher o pescoço, olha a importância disso aqui. Olha a importância de você ser a coluna da sua casa. Então, se o homem ele é o fundamento e o sustento do lar, se o homem é o chão na qual a sua família vai pisar, a mulher precisa ser a coluna na qual a sua família vai se apoiar. Muitas vezes, quando o homem está passando por problemas emocionais, é a mulher que sustenta este homem. Se você não tem essa visão e essa capacidade, provavelmente você não está vivendo de acordo com a sua natureza feminina. O meu marido, vou falar aqui para vocês rapidamente, o meu marido passou mais de 10 anos preso a uma ansiedade na qual ele foi diagnosticado, tomando remédios, mais de 6 tipos de medicamento, tá? E todo este processo, gente, é um vício, tá? É um vício na medicação, porque por mais que a pessoa tome o medicamento, aquilo já não faz mais sentido. O ano passado, meu marido começou a entrar ali, vamos dizer, junto com a ansiedade, a um começo de depressão. E foi ao meu emocional que sustentou o meu marido para passar por esta fase. Se eu não tivesse ali sustentado ele nas orações, no emocional, ajudando ele, provavelmente o meu marido ainda estaria lá. Hoje, meu marido não toma mais medicação. Ele não toma mais. Eu sou psicóloga, eu fui atrás, eu ajudei, eu fui atrás de outros profissionais, a gente fez todo um trabalho junto. Então, assim, você precisa ser a mulher da sua casa, o seu papel é esse. A sua família precisa saber que você é a coluna, é aquela que vai sustentar a sua família, tá? E aí, eu quero trazer uma questão aqui para vocês. Tá, o que eu quero falar aqui. No papel da mulher, o que geralmente a gente fala, né? Enquanto o seu marido está cuidando daquilo que é de fora, que é o sustento, o trabalho, muitas vezes, o papel da mulher é aquilo, estou cuidando do que é mais importante para nós. Enquanto eu cuido daquilo que é mais importante, que é a nossa família, que é o nosso lar, o homem cuida daquilo que é de fora, do sustento, do trabalho. Ah, Thaís, mas eu também trabalho. Eu trabalho fora. Sim, mulheres, essa é muito das nossas realidades. Eu também trabalho. Só que se você não tiver, de fato, na sua mente, a ordem daquilo que é mais importante dentro da sua casa, de fato, você vai ter problemas dentro do seu relacionamento e na sua vida. Porque você vai saber que você não está, de fato, dando devida importância para aquilo que é mais importante. Então, se, por exemplo, eu escolhi trabalhar fora, eu tenho que trabalhar fora, então você provavelmente vai ter que se desdobrar para você lidar com esta ordem que eu estou falando. E o homem também. O homem também, tá?
Eu queria falar aqui para vocês essa questão que é muito polêmica, né? Que a maioria de vocês sabem, que é a questão da submissão da mulher. E aqui a gente vem naquela questão, porque eu não vou falar sobre submissão, porque eu não sou submissa, porque isso, aquilo. Gente, submissão nada tem a ver com você aceitar tudo do seu marido, ser omissa, nada disso, você ser escrava sexual do seu marido, não tem nada a ver. A real definição de submissão, quando a gente fala disso, né, é da mulher, é dessa submissão ao homem, é como se fosse uma missão escondida. Como assim? Enquanto o homem luta as batalhas de fora, e você, mulher, vai entregar as armas para ele. Ou seja, você está na retaguarda. Enquanto o seu marido está na luta, está lá fora, batalhando, trazendo o sustento do lar, você é aquela mulher que está, de fato, entregando as armas para ele. E o que é isso? Você fazendo com que o seu marido sinta este homem capaz, cuidando da sua família, dos seus filhos, estando, de fato, ali com eles. Mas, é como eu falei, a ordem que eu vou mostrar para vocês também tem dentro do homem e da mulher. Eu estou falando para vocês dessa questão da mulher, do cuidado com o lar e com os filhos por conta da nossa natureza, tá? Quando o homem, eu já estou caminhando para o final, tá bom? Quando o homem, ele não faz o papel dele, quando o homem não se posiciona dentro da sua casa com aquilo tudo que eu falei, quando é um homem fraco, a mulher, inevitavelmente, ela vai precisar tomar o lugar desse homem. E é isso que está acontecendo na nossa geração. Os homens estão fracos. E as mulheres estão tendo que tomar o lugar deles. Então, por mais que exista essa questão do feminismo, também existe essa questão, né, que está desconstruindo tanto o homem como a mulher, e os homens fracos fazem com que as mulheres tomem o papel deles. Só que para a gente ajustar isso dentro do casamento, você vai precisar mudar as suas atitudes. Quando você muda as suas atitudes dentro do seu relacionamento, você traz o homem para o papel dele. Você precisa se tornar mais feminina para que o seu marido assuma o papel dele de homem dentro do lar. Quanto mais você assumir o papel do homem dentro do seu lar, menos o seu marido irá assumir o papel dele, o papel de homem. Então, quando a mulher ela se coloca na posição de fragilidade, uma mulher frágil, se mostra frágil no sentido do quê? Que ela precisa da proteção desse homem, ela fortalece o homem para que ele encontre o papel dele dentro deste relacionamento. Então, mulheres, por exemplo, né, uma coisa tão boba, mas vocês não sabem a diferença que faz. Tô lá com o meu pote de azeitonas e de palmito. Eu sei que eu posso abrir. Se eu pegar a colher e colocar aqui e tirar o ar, eu sei que eu posso abrir. Mas sabe o que eu faço? Ô, amor, abre aqui para mim. Eu não consigo abrir esse pote de azeitona. Aí meu marido vem, faz aquela força com o braço e se sente o homem. Isso é uma coisa tão boba, mas são sinais, são detalhes, gente, que a gente não consegue entender que faz toda a diferença, sabe? Daquele homem olhar e sentir que, de fato, ele é o homem da casa, ele pode fazer aquilo, ele pode fazer por você. Muitas vezes eu alcanço, eu sou alta, eu tenho 1,73, eu alcanço lá no armário. Aí eu falo, ai, amor, vem aqui, pega aqui pra mim. Aí ele vai lá, estica o braço, pega, me entrega. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso justamente para que ele se sinta mesmo, né? Aquele que pode proteger, prover, fazer dentro do lar. E aí, isso são detalhes, mas existem coisas tão grandiosas que muitas vezes a gente toma a frente do nosso marido, sabe? Tira totalmente a posição dele, a masculinidade dele, e faz com que ele fique cada vez mais vulnerável, sabe, mais fraco, e você cada vez mais cansada, mais exausta, e não sabe por quê, porque você não deixa o seu marido exercer a função dele, a masculinidade dele, gente, nós precisamos da masculinidade. Quanto mais masculino é um homem, mais feminina uma mulher se torna. Quanto mais feminina uma mulher é, mais masculino o seu homem se torna. Então, pode parecer, né, que aquilo que eu estou falando para vocês, às vezes fala assim, Thaís, não concordo, ok. Mas é assim, gente, é assim. É assim que vocês vão conseguir ordenar o relacionamento de vocês, parar com briguinhas desnecessárias, parar com esta guerra dentro do lar de vocês, querendo a todo momento mostrar que você é melhor que o seu marido é melhor do que você. Num relacionamento, entenda uma coisa,
Nunca existe eu ganhei. Ah, eu ganhei, meu marido ganhou. Não, ou os dois ganham, ou os dois vão perder. Porque vocês são uma só carne. Ou os dois vão ganhar neste relacionamento, ou os dois vão sair perdendo. Não existe, ah, eu ganhei a discussão. Não, querida, você não ganhou. Porque se o seu marido saiu bravo, empurrado, com problemas sem resolver, você não ganhou. Vocês dois saíram perdendo. Então, a nossa forma de falar, nós precisamos ter essa visão. Você pode passar uma mensagem dura para o seu marido, mas seja suave na forma de falar. Tenha carinho. Seja firme, mas tenha carinho. Então, aqui, ó, fechando. A mulher, o que ela tem? Este acolhimento, a docilidade. O homem busca isso na mulher, uma mulher doce. Ele busca apoio, sensibilidade. Nós, mulheres, temos empatia, nós conseguimos dar este amor, receber. Nós temos uma intuição que os homens não têm. Nós somos mais afetivas, nós temos capacidade de prover o bem, de extrair o melhor das pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, né, a gente nem sempre vê dessa forma. A gente não vê dessa questão. Então, a gente pode cuidar, velar, promover o crescimento das pessoas, do nosso marido. E, por favor, mulheres, não façam o contrário. Não extraia o pior da vida do seu marido. Não extraia o que ele tem de pior. E, homens, não extraiam o que a sua mulher tem de pior. Muitas pessoas falam assim, nossa, fulano, antes de casar você era tão gente boa, você ficou uma pessoa tão chata, tão ranzinza depois que casou. Lógico! A mulher só extrai o pior dele. O homem só extrai o pior da mulher. E aí, gente, não vai ter como mesmo. Então, qual que é a ordem da vida da mulher agora? A mulherada, anota, tá? Porque o dos homens eu falei. A mulher, a ordem natural é Deus, marido, filhos, lar, trabalho e, por último, você. Então, o homem vem o trabalho primeiro, depois o lar. A mulher é o lar primeiro, depois o trabalho. Se você está invertendo essa ordem, provavelmente você está sobrecarregada, tendo problemas na sua vida, problemas no casamento. Ah, Thaís, mas eu tenho que trabalhar. Então, você vai ter que arrumar uma forma de se ordenar para que isso não interfira de fato dentro dessa ordem. Porque é assim que vai ser. Senão você vai viver sempre, como eu falei, com os mesmos problemas. Se você não ordenar isso aqui, você vai ter sempre os mesmos problemas. E aí, né, para a gente finalizar, ao invés de você ficar falando, né, depois de tudo isso que eu falei, você falar assim, ah, eu não preciso disso, eu não quero isso, né? Ah, eu não vou pensar dessa forma. Pensa assim, honestamente, né? Fale para você mesma. Ao invés de eu falar, ah, eu não preciso disso, comece a pensar assim, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso ser um homem melhor? Como que eu posso ser uma mulher mais feminina? Como que eu posso ser um homem mais masculino? Como que eu posso promover para minha família essa segurança, esse bem-estar? Como? Tá? Então, antes de pensar em não fazer, em tomar isso para você assim, não vou fazer, não quero saber, isso tudo que você falou é uma besteira, pensa nisso, tá? O que você pode fazer para que possa ser melhor, para que o seu casamento fique melhor? Disso tudo que eu falei, o que você pode colocar em prática hoje? O que você pode começar a fazer pelo seu marido, pela sua esposa, tá? E, gente, de fato, né, isso aqui funciona. Isso funciona. Eu trabalho com isso, com os meus pacientes, dentro do meu consultório. Eu tenho, né, pessoas que fazem dessa forma, que usam desse método, e, gente, funciona. Senão eu não estaria aqui falando para vocês, senão eu não estaria falando que o problema de muitos aqui da questão do papel do homem e da mulher é isso aqui que está acontecendo dentro dos relacionamentos, tá? Então, vamos ter um olhar mais carinhoso para isso, para dentro do seu lar, para sua família, para os seus filhos, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi falando sobre essa questão do papel do homem e da mulher. Se vocês tiverem dúvidas, ficaram com alguma dúvida, querem comentar, pode mandar aqui no chat, tá bom? E vamos lá, tá? Eu falei que quem estivesse aqui ao vivo, quem tiver interesse, quem quiser, eu posso chamar você aqui, você abre o áudio e a gente faz uma consultoria aqui
para entender um pouco do que você está passando, do seu problema, que aí eu te dou um direcionamento, assim como eu faço nas minhas consultorias, tá bom? Alguém que está aqui tem este interesse hoje? Stefânia levantou a mão. A Rosângela, eu quero. A Rosângela colocou, eu quero. Peraí. Ui, eu fechei o chat. Ó, então assim, Rosângela, como a Stefânia levantou a mão primeiro, eu vou fazer com ela, tá bom? Eu vi que o Daniel também. Vamos fazer assim? Se a gente conseguir fazer rápido, vocês não tiverem com pressa hoje, vocês quiserem, a gente faz mais um, tá bom? Mas se eu ver que vai ficar muito longo, aí a gente fica um só. Na próxima aula, a gente dá de novo a oportunidade, tá bom? Stefânia, abre a sua câmera, abre o seu áudio para que a gente possa conversar com você e eu entenda um pouco, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Você estava aqui semana passada, não estava? Tava. Ai, que legal. Eu dei uns rostinhos igual a Jennifer ficou com a câmera aberta o tempo todo, você ficou com a sua foto. Quem fica, ó, gente, uma dica. Quem fica com a câmera aberta, eu consigo gravar o rosto de vocês. Eu tenho uma facilidade mesmo. Então, se vocês quiserem participar da aula, deixa a câmera aberta, porque eu consigo ver o rostinho de vocês. É tão gostoso ter essa troca. É tão bom eu vejo o de vocês. Aí eu vejo a ruga, quando eu falo alguma coisa que a pessoa não gostou, eu vejo a ruga. É que assim, né, eu sou psicóloga, então eu gosto de olhar também o comportamento, a forma, mas eu não fico analisando ninguém, não, tá bom, gente? Estou analisando ninguém, não. É que eu gosto mesmo dessa troca. Aí a Fátima abriu a câmera. Quem mais vai abrir essa câmera aqui, gente? Deixa eu ver quem mais vai abrir a câmera. Eu tô tomando meu café, tá? Aí a Natália abriu a câmera. Quem mais vai abrir essa câmera aí? Então tá bom, tá? A Inês, que essas mulheradas, muito bem, muito bem. Stefânia, vamos lá. Me conta um pouco, né? O que você está passando no seu casamento hoje? Você quer expor aqui para a gente, para que eu possa te ajudar, tá? Só lembrando que a aula está sendo gravada, tá bom? Mas o que você puder expor aqui, você fique à vontade. Tá certo. Eu fui casada há 11 anos. Faz 1 ano e meio que o meu marido saiu de casa. Uhum. Ele me deixou com uma criança de 3 aninhos, hoje ela já está com 5. Uhum. Assim, o meu casamento foi exatamente essas aulas que você deu, eu me identifiquei com todas elas, da semana passada e com essa. Uhum. Assim, um dos motivos, né, que meu marido saiu também, é porque eu sempre cobrava ele essa questão de ser o homem da casa, né? Então, Uhum. muitas vezes eu tive que arcar com as contas de casa e eu tomava a frente, acabava pagando, porque eu via que ele não se interessava. Eu já cheguei a ficar sem luz, sem água, porque ele não pagava, daí eu ia lá e pagava. Uhum. Então, eu sei que eu acabei tirando isso dele, né? Eu, em vez de incentivá-lo, às vezes eu até incentivava, falava assim, amor, olha, vamos dividir as contas, o que que você ganhou? Vamos juntar, vamos ver o que a gente precisa pagar, o que precisa sobrar. A Uhum. gente, a gente vê, né? Mas ele nunca. Acho que ele, toda vez que eu tocava nesse assunto, ele já se esquivava, já não queria conversar mais. Uhum. Ele sempre colocou a família dele na minha frente, então se a família dele fazia alguma coisa contra mim, e eu chegava e falava, olha, eu senti que aconteceu isso, daí ele falava que era coisa da minha cabeça, que, né, tipo, o irmão dele chamou ele para ser padrinho de casamento, mas que não entrasse comigo, e ele aceitou, e aquilo foi, nossa, foi muito difícil para mim, porque a gente já não estava num relacionamento bom, daí ele teve essa atitude que me deixou ainda mais triste, tipo assim, poxa, eu sou sua esposa, né? Então, várias coisas que aconteceu que ele colocava sempre a família dele na minha frente. E aquilo foi me deixando triste, cada vez mais triste. Foi até que o dia que, assim, eu estava muito machucada mesmo. E daí eu falei, eu não aguento mais, eu queria que você saísse de casa, porque eu não consigo nem, né, não conseguia, eu só chorava.
E daí ele falou, tá bom. E ele foi, daí ele não voltou mais. E daí que eu fui procurar entender, me conhecer, porque eu era uma pessoa muito alegre, muito feliz, gostava de conversar. Hoje todo mundo fala que eu sou mais reservada, que eu sou mais introspectiva, né? E eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer relacionamentos, de ter amizades. Uhum, Porque ele era assim, né? Ele era mais fechado, ele não gostava de sair, não gostava de ter amizade, receber gente em casa, ele só recebia a família dele. Então eu uhum, acabei pegando um pouco disso dele também, né? uhum, E daí eu fui procurar saber sobre o casamento, porque a gente eu cresci num lar cristão, porém a gente não tinha esse entendimento de casamento, né? Falava assim que casamento é casar, mas não pode separar, beleza, só isso, mas não explicava como que a gente tem que agir, como, né? Como esses entendimentos que você dá pra gente. uhum, Então eu comecei eu ver onde eu errava, onde eu precisava melhorar. No começo eu fiquei muito triste, me afastei de Deus, eu fiquei muito, me senti abandonada no extremo, né? sim. E daí eu comecei a buscar Deus, eu busquei uma igreja que me acolhesse, e eu fui buscando em Deus me reerguer. Hoje eu estou bem, né? Não vivo mais chorando, desesperada. Já vinha na minha mente, falou assim, ai, taca o carro na frente daquele caminhão e morre e acaba de vez com essa dor. E Uhum, eu clamava a Deus e Deus me sustentou até agora, né? E hoje ele saiu, ele não ajuda com nenhuma despesa de casa. Hoje eu arco, né, com tudo. E assim, tem mês que eu não consigo, tem mês que eu deixo as contas para lá e vou fazendo o que eu posso, né? E eu sei que ele também, as condições dele, eu sei que também não é boa, porque ele tem que pagar um apartamento, pagar, né, as coisas. E assim, eu tento demonstrar amor por ele. Às vezes eu faço uma marmitinha de feijão, que ele gosta de feijão, e levo para ele cozido. Ele precisa de alguma coisa, eu vou lá e faço. Tipo, ele tinha esquecido uma chuteira aqui em casa e ele pediu. A hora que eu fui ver a chuteira, ela estava toda ressecada e ele ia usar no outro dia. Eu fui, comprei uma chuteira para ele e ele ficou super feliz. Falou assim: não, não faça mais isso, não precisava. Então eu sei que eu falei assim: não, é que como você ia usar e a chuteira não estava boa, eu fiz para você não deixar de jogar. Então, às vezes eu falo para Deus, Deus, me dê esse alimento, o que que eu posso fazer para demonstrar o amor por ele, para mostrar que ele é importante para mim, para minha família, para minha filha, né? Tipo, queimou uhum, o chuveiro de casa, e eu não sabia nem como que fazer para trocar. E eu falei assim, eu já estava sem graça de pedir para os vizinhos, porque tudo que acontece, eu chamo um vizinho. E até os vizinhos estavam meio sem graça também. Eu falei assim, eu vou pedir pro meu marido, né? Daí ele não podia vir. Daí ele foi aos poucos me dando os passos, né? Oi, E daí eu só fui. rapidinho, só te cortar. Você ainda chama ele de seu marido. é, e Então, ainda não tirei a aliança. então, pelo que eu estou entendendo, você busca a restauração deste casamento. Isso. Tá. E a gente é casado ainda no papel. Uhum. Ele chegou a pegar os documentos aqui em casa para entrar com o divórcio, porém já faz um ano e pouquinho já. Aham. E assim, eu já pensei em tirar a aliança, né? Mas eu creio que Deus pode restaurar o casamento. E eu sei que essa aliança eu fiz com Deus primeiramente, né? Então, enquanto ele não me der a carta de divórcio, eu vou continuar nessa espera. Até Deus agir do lado de lá, que eu sei que, como ele agiu na minha vida, eu sei que Deus pode agir do lado lá com ele também. Aham. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Tá.
Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo aqui, pode parecer meio doido, né? Ele já está 2 anos fora de casa, que você falou? Ele já está há 2 anos fora de casa, e a Estefânia está aqui falando que chama de marido, que usa aliança, que este homem que não cuida da casa, que não provê, que muitas vezes, né, ela teve que fazer isso sozinha, e ela está lutando por isso, e você fala assim, por quê? Por que ela está lutando por isso? Por que ela está lutando por este homem? E eu vou falar para vocês, Stefania, de fato, né, você é uma mulher diferenciada, tá? Porque não são todas as mulheres que entendem isso de fato. E o casamento, quando você se casa, ele é algo exclusivo e indissolúvel. É indissolúvel. Este seu marido, ele está à beira do abismo. Ele está perdido. Ele não sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes, este olhar que você está tendo, este olhar de amor, é isso que eu quero que vocês entendam quando eu falo de restauração de casamento. É isso. Por que, Thaís? Por que lutar por isso? Mas não é lutar por isso, gente. Ela entendeu que é algo acima dela. Ela fez um compromisso com Deus, diante de Deus. E, de fato, é para que você seja a mulher que vai quebrar o ciclo de relacionamentos destruídos dentro da sua família. Porque nós precisamos entender que nós viemos, como ela falou, eu também vim. A minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 11 anos. Eu vi a minha mãe agredir meu pai inúmeras vezes, e não eram agressões verbais, eram agressões físicas. Eu vi o meu pai tentar agredir a minha mãe diversas vezes. Eu cresci durante 11 anos em um lar aonde, de fato, tinha muitas brigas. Só que eu decidi, quando o meu marido fez as malas, eu decidi que eu ia ser a mulher que ia quebrar o ciclo de relacionamentos destruídos. A minha família, ela tem um histórico de relacionamentos destruídos, divórcios, segundos casamentos, filhos com um, filhos com o outro. A minha família tem esse histórico. E eu decidi que eu seria essa mulher que iria quebrar este ciclo. Então, assim, Estefânia, de verdade, você entendeu, tá? O fato, quando você fala de o seu marido esquecer uma chuteira e você ainda compra uma chuteira para ele, você está servindo ele. Você está mostrando para ele com atos. Você está materializando o seu amor. De fato. E eu vou te falar, existe uma forma, seu casamento ser restaurado, existe um passo a passo para o seu marido voltar para sua casa. Existe. A gente sabe como fazer. Porque eu já passei por muitos problemas. O meu marido não chegou a sair de casa. Mas hoje muitas mulheres enfrentam isso. Muitos homens, eu tenho recebido muitas mensagens de homens que as mulheres estão saindo de casa, que não sabem o que fazer. Então, assim, Stefânia, você está falando para mim que você não tem condições, né, de muita coisa hoje. Mas só pelo seu testemunho, assim, pode entrar em contato comigo no particular, tá? Entre em contato comigo, manda uma mensagem, chama lá no grupo. E eu vou te ajudar, tá bom? A gente vai conversar, eu vou te ajudar. Eu vou te atender na minha mentoria, tá bom? Você vai estar comigo, porque, olha, eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada porque quando você falou para mim que você comprei uma chuteira, eu servi ele, cara, você entendeu. E não é por você. Não é por você. Não é pelo seu egoísmo. Isso é matar o nosso egoísmo todos os dias. Mulheres, entendam. Daniel, você que está aqui, entenda. O que eu não estou para vocês hoje é para que vocês olhem para o próprio umbigo. Mas a gente não tem que olhar para o nosso próprio umbigo. Nossa maior visão hoje é a nossa família. Nós precisamos, de fato, entender que a nossa família é o ponto principal. Se a sua família, se o seu casamento não estiver estruturado, nada na sua vida vai para frente. Nada. Todas as áreas da sua vida vão estar desordenadas, porque o nosso centro biográfico, quando a gente se casa, tem um nome. Então, contato comigo, tá bom?
da aula. Aí a gente entra em contato, como é feriado agora, a gente já deixa tudo agendado direitinho, mas a gente vai, bom? Obrigada. Você estava aqui semana passada, eu sei que você está buscando isso, tá bom? Então, assim, você não tem condições de investir numa mentoria, de fazer. Você está falando para mim, eu estou vendo. Mas, assim, mulher, entenda. Você entender. É isso, pessoas que estão aqui. É isso. É você entender que primeiro foi com Deus, depois foi com o homem. A partir do momento do seu relacionamento, Cristo faz parte disso, não tem como isso não dar certo. Vocês só precisam de ajustes, tá? Então, querida, ó, continue. Não desista. O fato de você usar a sua aliança é um ato de fé. É esperança. Tá bom? Obrigada. Tá? Tá. Então, de ir contra as pessoas, porque eu sei que você é julgada. Eu sei que as pessoas te julgam. Tá? Muito. Eu sei que as pessoas te julgam. Mas, ó, precisa começar a filtrar quem é que você vai seguir. A gente vai trabalhar isso, tá bom? Tá certo. Obrigada. Ah, tá. Vocês querem que eu continue ou está todo mundo. Vocês têm compromisso, querem parar? Pode continuar? Ô, Rosângela. Cadê a Rosângela? Rosângela? Oi, Oi, mulher! tudo bem? Tudo bem, e você? Eu nem sei se às vezes eu digo que eu tô bem, se eu tô indo, como é que vai as coisas, porque é bem complicado. Você estava aqui semana passada? Eu não lembro. Não, Você está no nosso grupo, né? sim, eu não estava aqui semana passada porque meu marido, eu procuro sempre fazer, eu faço imersão contigo, eu faço imersão com outra, eu tô em vários grupos, sabe, sempre procurando. E Hum, ele não acredita, geralmente eu faço isso escondido. E hoje ele não está em casa, nós somos católicos e na igreja católica existem os acampamentos, né? uhum, E daí ele participa, foi o meio que o meio fazer que eu consegui fazer com que eu conseguisse, digamos, mudar um pouco a mentalidade dele, com que ele fosse mais caridoso, mais amoroso, vamos dizer assim, sabe? é, E daí, assim, tá, aos poucos está mudando. uhum, Porque tanto a vida dele quanto a minha é bem complicada. Ele, até o ano passado, não conhecia o pai. A mãe era mulher da vida, de programa, né? uhum. E daí, o ano passado, ela veio e me disse pra ele, ó, eu achei teu pai. E jogou o pai dele no colo dele, assim, sabe? Mas que nem o outro, isso não vem ao caso. Ah, tu quer saber do nosso relacionamento? Foi sempre muito conturbado, que nem o teu. Então, Brigamos na verdade, duas eu assim, ó, como eu faço na consultoria, tá bom? Me sim. explica assim, qual que é o problema que você enfrenta hoje? Qual que é o problema que você fala assim, Thaís, eu tenho um problema no meu relacionamento que eu não consigo lidar? Hoje, assim, são vários. O Fábio é o meu segundo casamento. Eu tenho duas filhas, uma de 20 e uma de 22 do primeiro. Ele tem horas que ele diz que é minhas filhas, quando ele tá de bom humor, de bom coração, assim, né? É as filhas dele. Hum, Daí quando ele tá estressado, tá, né? Daí não é as filhas dele, não faz parte da família dele. A mãe dele sempre em primeiro lugar, se a mãe dele ligar para ele e dizer, ó, Fábio, eu preciso que você venha aqui na minha casa agora. Pode ser 3, 4, 5 horas da manhã, ele sai correndo. Se eu precisar, como ele é eletricista, encanador, essas coisas assim, né? Instalar ar-condicionado, essas coisas assim, eu pedi para ele arrumar alguma coisa dentro de casa, eu preciso implorar. Daí nós temos dois pequenininhos junto. E nesse meio tempo, que nem o outro, faz 3 anos que eu tenho meu pai acamado. Meu pai tem câncer, tem efizema pulmonar e tem 5 AVCs. Tem dias que é bem tranquilo para ele ajudar, cuidar do pai, mas tem dias que é só na briga. É tudo esses problemas, vamos dizer assim, né? uhum, Ajuda com o pai, como, que eu queria que fosse voluntária, né? Que eu não precisasse estar brigando, estar implorando. A mãe dele, por causa que se ela chamar, ele sai correndo. E as minhas filhas, no caso, né?
E também o que tu falou antes ali de prover a casa. E aqui o que a Jennifer mandou, tá bom? Eu tô te ouvindo, né? Que a Jennifer falou que teve que sair, mas que estará aqui semana que vem, tá bom? Sim, de prover a casa. Que nem a colega ali disse que ela sempre ajudou a dividir as despesas. Eu não consigo dividir as despesas com ele. E ele não entende isso. Porque eu pago a faculdade da mana, eu pago as roupas do povo, né? Eu pago fisioterapia pro pai, eu pago os remédios do pai. E não sobra, ele quer que eu ajude ele. Daí eu disse, Fábio, mas você é a pessoa que precisa prover a casa, que precisa pagar água, que precisa pagar luz, que precisa pagar comida. E ali começa a briga também, porque ele quer que eu ajude. Eu disse, mas não sobra, homem, não tem de onde tirar. Entendi. Ô, Rosângela, mas, por exemplo, essas questões que acontecem no seu casamento, isso foi acordado entre vocês? Como assim? O fato de você cuidar do seu pai, pagar a faculdade da mana, quem é mana? A Mora é minha filha. Ah, tá. Não, é que aqui mana a gente chama irmã. Eu falei, você paga a faculdade da sua irmã? É que nós chamamos de mana por causa dos pequenos. Ah, tá. Não, é que aqui em São Paulo a gente fala mana é irmã. Aí eu falei, como assim? Não, eu tenho um irmão só. Tá, entendi. Então tá bom. E a mana tem quantos anos? A mana tem 20. A mana trabalha? Não, porque eu fiz uma troca com ela. Hum, E ela ajuda a cuidar do pai durante o dia para mim trabalhar e em troca eu pago a faculdade dela. A faculdade eu tentei, vamos dizer que foi um acordo, porque eu tentei cancelar a faculdade da Mana uma vez que eu briguei com ela e o Fábio não me deixou. hum. Ele disse que não, que ela precisava estudar, que precisava ter alguém que era a hora de estudar para ser alguém na vida, né? Que era o momento agora. Tá. Mas então me parece que no seu relacionamento, ô Rosângela, tem algumas coisas aí que precisam ser ajustadas, né? Tem, principalmente nessa questão de acordos, diálogo, porque me parece que o problema está muito na comunicação de vocês, no diálogo, porque se você não consegue dialogar com seu marido e os dois entrarem em acordos, isso já mostra um total desajuste dentro do relacionamento. Por quê? Uma das bases que sustentam um relacionamento é o diálogo. Se você não consegue conversar com seu marido de uma forma verdadeira, na qual ele entenda seu posicionamento, você entenda o posicionamento dele, tem um problema aí. Então, assim, o ajuste do diálogo, ele é muito importante. Gente, o diálogo, ele é uma das bases principais dentro do relacionamento. Então, assim, para que vocês consigam ajustar isso, vocês precisam trabalhar essa questão do diálogo. É como eu falei, essa questão aqui, quando eu chamei, é para te dar um direcionamento de onde você está errando, né? Qual é o ponto? O que está acontecendo aí? Porque me parece, por exemplo, essa questão do seu pai, isso foi acordado entre vocês? Assim, conversado, não, porque quando o pai teve o último AVC, o penúltimo AVC, vamos dizer assim, o pai foi para o hospital, foi para UTI, né, e ficou incapacitado de morar sozinho. E daí esse meu irmão nunca foi muito, assim, como é que eu posso dizer, de cuidar do pai, coisa assim. Daí nós fizemos uma casa no fundo da casa do pai, então, para cuidar do pai. Daí nós trouxemos o pai morar na minha casa. Mas o pai é uma pessoa antiga que não me deixa dar banho, não me deixa trocar fralda, porque ele usa fralda, né? E é só homem. E aí que entra a questão das brigas. Então, mas vamos lá, Zângela. O seu marido, ele é o seu parceiro. Ele é aquele que muitas vezes vai comprar as brigas da sua vida. Só que essa questão do seu pai é uma questão sua. Vamos lá. É uma questão sua. E outra coisa. Se você está colocando o seu pai acima do seu marido, você está invertendo as ordens. Você precisa honrar o seu pai. Você precisa, de fato, cuidar do seu pai. Só que, se você está colocando o seu pai acima do seu marido, o seu marido está tentando te dizer que tem algo aí que não está bom para ele. Eu não estou falando que você tem que colocar o seu pai, vai lá, problema seu. Não, vocês precisam entrar num acordo. Isso acontece também, muitas vezes, com mulheres que colocam os filhos à frente do marido. Lembram da ordem que eu falei? Lembram? É Deus, marido, depois vem filhos, depois trabalho, depois vem lar,
Não, primeiro você os seus parentes, eles vão entrar ali depois do trabalho. Mas como você e tem o seu pai que você precisa honrar, vocês vão ter que entrar num acordo. Só que assim, você não pode colocar o seu pai acima do seu marido. O seu marido, ele é a sua prioridade. Você precisa conversar com ele e entender até que ponto o seu marido quer fazer isso. Até que ponto ele quer fazer isso. Até que ponto isso é agradável para ele. Será que é agradável ele ter que dar banho no sogro dele? Às vezes ele me diz que ele faz de boa vontade, mas às vezes ele me diz que não faz. Então, mas é óbvio que às vezes ele vai fazer de boa vontade. Às vezes ele tá de bom humor e às vezes ele não vai querer fazer. E às vezes ele não vai querer fazer. Mas é o que eu tô falando para você. Vocês, o problema não está em cuidar do pai. O problema está no diálogo. O problema está em vocês dois conseguirem, de fato, colocar o que está incomodando. Ele não consegue falar para você que isso incomoda ele. Porque você não consegue ouvir ele. Porque você cobra ele, você não escuta. E a mesma coisa é ele não te escuta. Então, assim, você só vai conseguir ter um relacionamento saudável e amar esta pessoa pelo que ele é com o diálogo. Porque você só ama aquilo que você conhece. Se você não conhece o seu marido, se você não deixa ele falar o que está incomodando ele, de fato, vocês vão ter muitos problemas mesmo dentro do relacionamento. Eu tô vendo que tem uma desordem. Quando você conta que é nítido que tem uma desordem no seu relacionamento. Tem uma desordem, você está trocando ordens aí. E aí que você precisa trabalhar a questão da ordem dos ajustes. Então, assim, como eu estou te falando, o ponto aqui principal para você é o diálogo. Então, continue aqui nas aulas. Permaneça aqui, todos os sábados a gente vai ter aula. Eu vou começar agora, né, no dia 26 de fevereiro, vou fazer a imersão de 3 dias, na qual eu vou falar sobre por que o casamento está em crise, como restaurar o seu casamento, por quê, qual dá sentido a isso que vocês estão passando. Então, participe, esteja aqui, tá bom? Porque você precisa ajustar essas questões aí, tá bom? Tá bom. Já melhorou um pouco, que nem o outro, porque nós fizemos o ano passado o acampamento de casais. Nós caímos na tribo do respeito, porque é por tribo lá, né? E daí já deu uma melhorada, mas precisa melhorar mais ainda. Uhum. Sim, a gente faz essas coisas que a gente faz, tudo é válido, gente. Principalmente por questão da espiritualidade. Só que também tem que ter a ação, tem que ter a prática. Você precisa ver a mudança na sua vida diária. Não adianta você aprender tudo lá e chegar em casa você continuar fazendo tudo diferente, porque você não vai ter resultado. Você vai continuar vivendo a mesma coisa e tendo os mesmos problemas. Tá bom? Eu vou assinar aqui só para a gente não passar muito do tempo, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, meu amor. Gente, ó, a gente fica na próxima aula, eu chamo mais alguém, tá bom? Eu só queria ouvir, Daniel, o que você achou da aula? Porque você é o único homem que ficou aqui. Os outros correram. Correram. O que você achou da aula? Olá, bom dia. Bom dia. É um prazer ter participado dessa aula e aprendido muita coisa, porque realmente veio de encontro a mim. Tudo que você disse aí veio de encontro a mim. Muitas das coisas que você ou a senhora? Não, você. Muitas das coisas que foram ditas aí, eu atropelei, eu passei, fingi que não vi. Então, sim, eu aprendi muito. E eu, como pode-se ver, eu estou na empresa. Estou até escondido aqui para mim participar, porque eu achei muito interessante. Vem de encontro ao que muitos homens às vezes acham que é bobeira, que é besteira. Eu só quero usar um pouquinho desse tempo ao que acho que a amiga Stephanie, né, a primeira de cima. A Estefânia. Eu estou oposto ao que o esposo dela fez.
a minha vida está oposta. Foi pedido para mim sair. E até hoje, eu é que preocupo quando tem alguma coisa lá, eu vou lá e faço. A pedidos de muitas pessoas falaram, não, você não deve mais de ir. Você não vive mais com ela. Você não tem que ir lá arrumar as coisas. Você tem que é, de- deixa, deixar ela sofrer, ela sentir a falta do homem, do provedor, dessas coisas. Mas, ao Quantos contrário anos que vocês estão separados? Quantos anos que vocês estão separados? não, essa é interessante, não tem anos. Tem 2 meses. Tem Hum, 2 meses. tá. Então, assim, eu venho ainda provendo tudo que eu posso. Eu saio daqui, vou lá e arrumo. Essa semana mesmo ela falou assim, Daniel, tem deu uma chuva aqui forte, tava caindo uma cachoeira dentro de casa. No outro dia eu fui lá, arrumei, subi lá, arrumei a telha. A minha, a torneira estragou e a água vai vir cara. Eu peguei, fui lá, comprei, troquei, levei Uhum. a cesta básica para eles, porque a gente tem filhos. Então, não é que isso é uma coisa de outro mundo, mas na opinião de outros, eu não devia nem de estar agindo assim. Então, assim, eu não quero que o meu casamento acabe. Eu sei que eu fui muito errado. Eu não tinha diálogo, eu não elogiava. O meu amor era demonstrado da minha forma, não às vezes da forma que a mulher precisa ser, a forma que a mulher precisa ver, né? Então, assim, o amor era do meu jeito. Eu amo assim, eu compro isso, eu faço aquilo outro, e essa era a minha forma de amar. Só E uma isso coisa que eu foi. queria aproveitar que você está falando, porque é justamente isso. Às vezes a gente fala assim, essa é a minha forma de amar, pronto, acabou. Não, gente, a sua forma de amar está errada. Então, assim, você precisa entender que existem as formas certas de fazer. A nossa vida existe certo e errado. Então, assim, eu sou ignorante mesmo, eu cresci assim, eu sou assim. Não. Nós, seres Falava muito humanos, isso. temos a capacidade de mudar aquilo que nós somos. Eu agia e falava muito assim. Então, né? Aí É aquilo eu, que eu estou falando. Muitas vezes a gente vai agir achando que é dessa forma. E não é, né? E não é. E você está vendo, você está vivendo na pele aí o que você está passando. Entendeu? muito. Você está vivendo na. É, Então, assim, eu vi que os homens. Eu comecei a falar do papel do homem, os homens correram. Tinha, acho que você e mais dois correram. Então, assim, as pessoas não estão querendo ouvir de fato qual é o problema. Elas querem continuar imersas nisso que elas estão vivendo. Eu vou continuar aqui mesmo que tá bom. Só que não tá, né, Daniel? Não tá bom. verdade. Não tá bom. E às vezes quando eu falo, eu sou muito emotivo, sabe? Eu choro. Hoje eu moro sozinho, mas assim, passando dificuldade não financeira, mas emocional. Muitas, muitas. Uhum. E além disso, antes disso acontecer, eu tinha adquirido uma, uma ansiedade de pânico. Então, com isso, triplicou. Uhum. Então, hoje eu durmo à base de remédio, porque aí eu começo a lembrar, a pensar e ver tudo, porque foram 19 anos, não foram 2 anos, 5 anos. É Sim. 19 anos, é 19 anos de casamento. Temos 4 filhos, já sou até avô. Então, assim, tá sendo muito difícil, muito Uhum. difícil mesmo. E ainda para piorar, no dia de hoje, agora às 16 horas, nós temos um casamento de uma sobrinha e eu vou ter que entrar de braços dados com ela. Então Uhum. pensa tanto que para mim vai ser difícil, está sendo difícil engolir isso aí. Lógico, vai ser uma honra estar com ela, mas não vai ser tão bom porque não vai ser aquela harmonia que a gente tinha. Mas então assim, Sabe por assim, isso, hoje, quando você entrar de braço dado com ela, fale para ela. Fale para ela que ela está linda. Fala para ela que você nunca viu ela tão linda. Fale para ela.
ela vai olhar e vai falar assim, quem é esse homem? Que homem é esse? Por quê? É o servir. O servir é isso, é materializar o seu amor. Se você ama tanto esta mulher, materialize isso nas palavras, nos seus atos, né? Mostre para ela que ela é importante, sirva ela, né? Para que ela sinta, comece a sentir isso, tá? E, Certo. Daniel, eu sei, assim, é só para a gente finalizar, porque daqui a pouco vai lá 2 horas de aula, tá? Eu fico muito feliz de você estar aqui, de você ter ficado. E, claro, como eu falei, hoje o grupo chama Mulher Extremamente Restaurada, mas muitos homens, ó, acabou de ter um homem pedindo para entrar. Tem muitos homens que estão me procurando, que estão querendo entrar nas aulas, que estão querendo participar, que estão querendo terapia de casal. Mulheres, vocês acham que não, mas os homens estão lutando pelos seus casamentos. Os homens estão procurando ajuda para trazer suas esposas de volta. Porque eles estão sofrendo. Vocês estão vendo, o Daniel está falando aqui para vocês. Então, assim, olha, não desistam do casamento de vocês. Por mais que as pessoas falem para você, Daniel, Rosângela, a Estefânia, qualquer uma que está aqui passando por isso, por mais que as pessoas falem para vocês o que vocês estão fazendo, vocês não deveriam fazer. Você tem que fazer ele sofrer, você tem que pisar, você tem aqui mais que mostrar que você é você. Não faça isso. Você só vai afastar cada vez mais o seu marido e a sua esposa. Não faça. O que as pessoas falam para vocês, elas não sabem o que elas estão falando. Elas não deitam no seu travesseiro. Elas não sabem o que vocês estão passando. Então, assim, não escutem essa. A gente fala que é uma sinfonia de vozes. São vozes que vão falar para vocês. Não faça. Mas eu estou falando, eu sou terapeuta de casais, eu sou psicóloga de restauração de casamentos. Faça aquilo que de fato você tem que fazer para restaurar o seu casamento. Então, estejam presentes. Inês, estou vendo que você está bem emocionada. Eu estou vendo que vocês estão aqui nessa aula, de fato, com o coração aberto, querendo a mudança, querendo, de fato, virar a chave. E eu espero que hoje a chave tenha virado para vocês, que vocês tenham entendido que o nosso papel, o papel do homem, o papel da mulher, enquanto vocês não começarem a viver isso dentro do lar de vocês, vocês vão viver casamentos destruídos. Então, o mundo vai dizer uma coisa para vocês, tá? Mas vocês precisam ir na contramão disso, na contramão, porque o nosso projeto maior, o projeto de Deus na nossa vida, é a nossa família. Então, eu deixo aqui para vocês, convido vocês, se inscrevam, participem do evento que vai acontecer no dia 26, 28, 1º de março. Chama Antes do Fim. Então, antes que o casamento chegue, como, por exemplo, Daniel, a Estefânia, antes que chegue ao fim, participe do evento, esteja presente, sabe? Esteja aqui nas aulas. E mulheres, Daniel, André entrou aqui, né? Por último, que acabou entrando. Por favor, eu vou abrir o grupo. Deixa lá para as pessoas o depoimento de vocês, como que foi participar da aula, porque quando vocês falam, as outras pessoas vêm participar, porque o meu intuito aqui é alcançar famílias, é restaurar casamentos. Então, eu vou abrir o grupo, vou deixar lá uns 10 minutos aberto. Fale como foi a experiência de vocês aqui na aula. O que vocês... Não precisa falar o que você aprendeu, mas fala como que foi a experiência de vocês, tá bom? E eu também vou mandar lá no grupo. É um link do Google, para vocês fazerem uma avaliação lá no Google para mim também. Isso me ajuda demais a alcançar famílias, a alcançar pessoas. E assim, vocês que estão aqui, de fato, querem a mudança. Vocês já deram o passo que muitas pessoas não estão dispostas a dar. Então, assim, contem comigo, tá bom? Nós estamos lá no grupo. Nós vamos continuar alimentando lá o grupo. Nas minhas redes sociais, eu estou postando conteúdos. Acabei de postar um conteúdo hoje de manhã. Então, assim, mulheres, vocês podem. Daniel, você pode, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora, tá bom? Espero que tenha valido a pena, espero que tenha edificado a vida de vocês, que tenha trazido esperança, principalmente esperança de que pode dar certo, de que dá para restaurar, tá bom? E eu vou fazer uma foto, abram a câmera para eu fazer uma foto da nossa aula. Por favor, abram a câmera.
Cadê? André, Renata. Ah, a Andréia saiu. Ó. Quando eu falo de abrir a câmera, o pessoal foge. Ah, gente, vamos parar com isso. Vamos abrir a câmera. Olha lá. Sumiu. Mais uma, sumiu. É eu falar, abrir a câmera para tirar foto. As pessoas fogem. Quem mais vai abrir? Renata, André, querem abrir a câmera? Vou tirar a foto aqui, tá, meninas? E Daniel e André, que eu falo meninas porque eu tô tão acostumada a falar só com mulheres. Mas não se ofenda, tá bom? A gente acabou de falar dos símbolos, do feminino, do masculino. Espera aí que eu vou tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar primeiro aqui, ó. Vou tirar, tá bom? Aí depois eu vou pro celular, tá? Espera aí. Pronto, agora eu vou no celular, tá bom? Vou tirar aqui. 1, 2, 3 e... Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E não esquece que eu vou mandar abrir o grupo, tá bom? Deixa o depoimento de vocês lá, que isso incentiva as pessoas a participarem, tá bom? Um grande beijo para vocês e um ótimo feriado para vocês e um ótimo sábado para todos. Um beijo.